Primeiro Jornal, Tirol FM, com as primeiras informações do dia. Hoje eu recebo o presidente da cooperativa Languiru, Dirceu Bayer. Bom dia, Dirceu, tudo bem? Bom dia, Bruna, tudo bem? Bom dia aos ouvintes do Primeiro Jornal. Presidente, como você avalia a atual situação da cooperativa Languiru? Certo, a situação continua difícil, sim. Estamos tendo dificuldade em manter nossos fornecedores, enfim, em dia, né? A nossa prioridade, a partir do momento que estivermos numa situação mais favorável, será quitar as dívidas com os nossos produtores, né? De forma alguma eu me sinto confortável com esse quadro, pelo contrário, bastante triste, né? Chegamos nessa situação em função dos prejuízos causados pela avicultura e a suinocultura, né? O nosso ouvinte está começando a entender o porquê dessa situação. A gente vem alertando isso há muito tempo, desde o ano passado, a dificuldade desses segmentos, né? E hoje se confirma. Se você olhar o Correio do Povo de ontem, onde a Asgave, que é a entidade dos avicultores do Estado, manifesta a sua preocupação e pedindo medidas urgentes, né, para salvar a avicultura do Estado do Rio Grande do Sul. Então isso está sendo comprovado depois que a gente fez, por muitas ocasiões, inclusive aqui com vocês também, né, o alerta da dificuldade. A Languiru não é única, todas têm dificuldade no segmento carnes, né? Isso daqui para frente, tomara que não aconteça. Eu entendo que vai ter uma sequência de empresas que não vão suportar esse momento. E por isso, entendendo essa dificuldade, já a partir do ano passado, num primeiro momento nós nos encolhemos na produção, mas agora chegou o momento, né, de nós encararmos o problema pela frente, tomar decisões. Infelizmente repercutiu no nosso caixa, né, e por isso a dificuldade. Mas nós temos solução para isso. Como fomos a primeira a tomar atitude, tenho certeza que será a primeira a vencer esse desafio. Nós temos uma oportunidade enorme. A Assembleia aprovou as contas, né? A questão da parceria com os chineses, de 624 produtores, 1 ou 2 manifestaram contrariedade, praticamente o consenso, né? A auditoria PwC fez o seu relatório sem ressalva alguma, né? Então o resultado da Assembleia foi muito bom. Nos deu as ferramentas para que possamos continuar a negociação com os chineses, porque foi uma condição imposta por eles. Sim, nós vamos continuar as tratativas desde que seja aprovado na Assembleia. Então a gente está muito feliz por isso, né? Grande número de pessoas, muitas delas desinformadas, né? Alimentadas pelos fake news, pelas notícias de um determinado jornal da nossa região, né, que inflamaram os associados para a Assembleia, né? Então, assim, tivemos muito pouca oportunidade de nos manifestarmos, mesmo com o presidente, porque o público estava muito incomodado com essa situação, alimentada por notícias falsas. E nós não tivemos oportunidade naquele momento de dar maiores esclarecimentos. A verdade vai aparecer, tenho compromisso com os associados, tenho certeza que a gente está fazendo o melhor possível para nossos produtores de aves e suínos, principalmente, porque até agora eles não foram muito atingidos, até o presente momento. A partir do momento que nós pudermos concretizar a parceria, será um novo momento, né, de crescimento da Languiru. Foi uma sábia decisão dos associados e eu tenho certeza que a Languiru continua mesmo existindo numa outra cooperativa, né, menor em tamanho, mas sem esses setores de alto risco, que são as carnes, né.
Então a cooperativa vai continuar, tivemos um faturamento de quase 3 bilhões, devemos agora, com uma cooperativa menor, mas com os setores que são rentáveis, alcançar em torno de 1 bilhão de faturamento em vez dos 2,7, né? E do outro lado, nós vamos ter participação nessa nova empresa que vai ser formada a partir do momento da sua concretização. Será um novo CNPJ, será uma nova empresa onde a Langiru também terá sua participação percentual em relação a essa nova empresa, né? E o resultado dessa parceria repercutirá dentro da cooperativa no final do exercício, né? Dirceu, tem uma melhora das condições climáticas que prejudicaram muito a produção de grãos, como você citava também aqui no estado, né? Não seria de esperar que esses preços dos grãos melhorem e que eles vão possivelmente aliviar os custos de produção também? É uma visualização de futuro? Não, pelo contrário, Bruna. No momento que existe safra, existe menor quebra de safra, existe menor oferta e, por conseguinte, os preços sobem. É a lei da oferta e procura. Então não se tem previsão de melhora. Por isso tomamos essas medidas agora, nesse momento. Para esse ano a gente não espera uma melhora nos preços do milho e farelo de soja. Pelo contrário, talvez até se mantenham com uma possibilidade muito grande de aumentar o nosso custo de produção. Essa leitura nós fizemos e por isso estamos agora, nesse momento, com uma produção menor, né, para termos menos prejuízo nos nossos balanços. Teremos menos prejuízo nos nossos balanços, mas estamos afetando o caixa porque existe menos produto sendo comercializado, né? Então, acima de tudo, a nossa expectativa é muito boa a partir do momento que se confirmar essa parceria com os chineses, né? Conta um pouquinho mais sobre como se dá esse processo de parceria com os chineses. Não é algo que já foi assinado agora. Os associados aprovaram em assembleia e a partir de agora começam tratativas. Exatamente. Nós assinamos o protocolo de intenções há 14 dias atrás, né, que é uma intenção de nós formarmos essa sociedade. Uma vez aprovado pela Assembleia, virá uma missão chinesa aqui para a região nos próximos dias, né, para fazer o due diligence. Isso em inglês significa fazer uma investigação, conhecer melhor a cooperativa, analisar seus balanços, enfim, que deve demorar no mínimo 2 meses, né? A partir de então, sim, poderá se concretizar a negociação. Por parte deles existe uma vontade muito grande, apesar de todas essas notícias ruins, né, que parte da imprensa divulgou, mesmo com esse movimento que houve dias atrás aqui, que foi só prejudicial, né, mesmo assim os chineses persistem com a vontade de se alinharem a Langiru. Então, a partir do momento antes de assinar, nós vamos definir os percentuais de participação. Por exemplo, Langiru participa com tal percentual e os chineses com outro percentual, né? E aí se forma essa nova empresa, né, que é uma garantia para os associados, porque poderão continuar produzindo normalmente e até em maior volume, né? Tranquilidade para os nossos colaboradores, né, que não precisam ser excluídos, pelo contrário, vamos ter que reforçar nossa equipe, né? E importante que estamos numa empresa que tem o mercado externo, onde os preços da China são no mínimo 60% melhor do que de outros mercados, né? E com uma carga de juros bem menor do que a nossa. Esse é um dos grandes problemas. Você produzir no Brasil hoje com 15%, 17% de juros é inviável. Qualquer negócio é inviável. Por isso a preocupação do presidente da República, Lula, nessa briga, entre aspas, né, com o Banco Central, para reduzir a taxa de juros, né? Não é viável, muito menos na suinocultura, você pagar uma taxa de juros igual a essa. Isso é um absurdo, não pode se admitir isso, né? Mas nós não temos como influenciar, então nós mesmos temos que tomar a decisão, né? E a parceria com a Lactalis, essa já está em andamento? Sim, na verdade, a parceria com a Lactalis, nós estamos nos unindo
a maior empresa mundial no segmento lácteos, né? Importante que ela está nos ajudando nesse momento de dificuldade, né, para podermos continuar existindo, né? E a partir de agora, a política de preços, quem faz continua fazendo a Languiru, continua igual como sempre. A nota é emitida a favor da Languiru, os nossos técnicos continuam dando assistência. A única diferença é que nós estamos deslocando o produto leite para a Lactalis, né? Então, na verdade, duas grandes indústrias aqui próximas uma da outra, operando com a metade da sua capacidade industrial, não é bom para nenhuma das duas. Então, nós nos unimos a ela, nós não vendemos patrimônio, não vendemos a laticínios, né? Podemos, inclusive, se for o caso, arrendá-la para outra empresa, enfim, né? Estamos juntos, sim, e, digamos, protegidos na disputa de produtores por uma grande empresa, né? Ela não vai permitir, de forma alguma, que outras empresas peguem leite da Languiru, né? Então, porque eles têm força, poder para fazer frente a isso, né? Então, é uma garantia para o produtor também. Nós temos, inclusive, paralelamente, outros contratos com eles, né? A questão de comprar rações para todos os associados da Lactalis na Languiru, de comprar no setor de insumos, adubo, semente, rações, enfim, na cooperativa. A possibilidade dos funcionários comprarem nos setores de consumo da Languiru em toda a rede de supermercados, só isso vale muito, né? Então, se você é pequeno, não adianta você se aliar a um outro pequeno. Você sempre, na medida possível, tem que se unir a uma grande força, é o que está acontecendo, tanto na parceria da avicultura e silvicultura, como também no leite, né? Nós vínhamos perdendo o produtor nessa passagem e tínhamos que tomar alguma providência também. Então achamos essa forma, que é muito interessante para o produtor, podemos pagar melhores preços para ele a partir desse momento, né? Presidente, voltando a falar da Assembleia, afinal é uma prestação de contas de todos os setores de atuação da Languiru. E aí eu gostaria que, além das aves e suínos, você falasse do varejo também e dos demais segmentos em que a Languiru atua. Certo. A Languiru vai continuar existindo nesses segmentos que são rentáveis, né? Que eu falei há pouco. Setor de supermercados, que é um setor que dá resultado. Setor de agrocenter, venda de insumos. Bazar. O próprio leite continua sendo da Languiru. O porto em Estrela vai ser uma grande oportunidade para nós recebermos grãos em volumes, compras estratégicas, até o presente momento nós não tínhamos. Essa vai ser a Languiru, digamos, se for feita a parceria, a Languiru menor, mas com todos esses setores, né, dando resultado, né? E importante, a partir do momento que nós nos aliarmos a essa parceria, aquele percentual que nós vamos, digamos, vender, entre aspas, para os chineses, vai nos dar a oportunidade de nós quitarmos financiamentos com custo alto, né? E o associado e o resultado na cooperativa vai ser muito bom em vista dessa negociação, né? Vamos ter resultados contábeis, o produtor vai estar satisfeito, enfim, com uma cooperativa menor, mas participando de uma outra com um percentual. Então não estamos saindo da atividade aves e suínos, nós permanecemos porque vamos ter lá um percentual de participação, né? Você inclui farmácias e postos de combustíveis quando você diz varejo? Também, tudo junto, exato, são outras atividades, não me lembrei há pouco, claro, importantes também. Todos os segmentos fora carnes, indústria, todos esses, a Languiru continuar existindo, né? Bom, aves e suínos deram resultado negativo, como você Sem já dúvida. vinha falando, né? Foi uma questão de desacelerar tardiamente a questão da produção? Reduzir como? É momento de avaliar agora o que aconteceu, né? De tentar colocar na mesa e ver. A gente costuma rever as coisas e tentar apontar erros, digamos assim, ou Sim. alguns momentos que poderiam ter sido diferentes. Não poderia ser diferente, Bruna. Tínhamos que passar por essa situação.
Porque no momento que você passa 2 anos com prejuízo de 400 milhões nesses 2 setores, você tem que fazer alguma coisa. E se nós fizemos ela apenas agora, foi para preservar o nosso produtor. Imagina se ele ficasse parado com a sua produção. Ele não poderia arcar com seus investimentos, ele não teria condições de pagar parcela. Então chegamos no momento exato. A tendência da parceria é de acontecer. E aí nós podemos festejar porque fizemos a coisa certa da maneira correta. Não me arrependo em momento algum da forma como nós administramos. Pessoas dizem que é falta de gestão. Não é. O problema é a situação da avicultura e suinocultura, e novos surgirão, assim como o próprio jornal ontem, né, do Correio do Povo, alerta, né, que é insustentável a situação, né, pronunciamento da Asgave, né, está no jornal de ontem, né. Então acredito que preservamos nossos produtores. Tivemos dificuldade, sim, em função do alto custo financeiro também, né? E é momento agora de nós podermos continuar da melhor forma, né? E eu tenho certeza, uma vez acontecendo essa parceria, né, a Langruz seria muito maior do que é até hoje e com resultados importantes, né? Presidente, a gente acompanhou as movimentações e as manifestações das últimas semanas, né? A gente já falou aqui da questão de o que aconteceu, a gente já falou da Assembleia, das negociações com novas parcerias. Mas eu preciso te pedir também, afinal, o que muito se falava era em gestão, como você citou agora, em transparência, trazendo números, em questão até de sucessão. Preciso te pedir qual é que é o valor da dívida da cooperativa Languiru, para a gente conseguir estabelecer alguns pontos e deixar bem claro para o nosso ouvinte. Não, nós mostramos na Assembleia a dívida em torno de 780 milhões, para um faturamento de quase 3 bilhões. A dívida não é problema. Ela está enquadrada em parâmetros normais. O problema é o custo financeiro, volta a se insistir. O problema da dificuldade é o custo financeiro. Você não pode pagar 17%, de 18% de juro ao ano. Isso, de cara, você não tem sustentação para isso, né? Então, e importante, Bruna, esse movimento saiu daquelas pessoas contrárias à Languiru. Inclusive parte deles já excluídos, nem sócios não são. Então eles que fomentaram esse movimento, que veio num momento totalmente inoportuno e contagiou os presentes na Assembleia, no momento que nós estávamos negociando, né? Essa informação chegou instantaneamente aos representantes da China aqui, que comunicaram isso aos chineses, né? Graças a Deus nós conseguimos passar por isso, convencê-los da importância de termos eles como aliados, e a negociação continua muito bem encaminhada para podermos assim comemorar o dia que isso acontecer, né? E os investimentos no porto, setor de grãos? Investimento estratégico importantíssimo, porque a Languiru vai ficar nesse segmento. Você sabe, grãos são o que está dando resultado nos últimos anos. Produtor se capitalizando de grãos, se automatizando com máquinas modernas, enfim. O setor de grãos é a grande vedete, digamos assim, dos últimos anos. Ao contrário, quem tem que comprar, é o caso da Languiru, preços altos, enfim, e que viabiliza a tua produção de carnes. Mas o porto, estrategicamente, foi muito importante. Pagamos por ele em torno de 37 milhões e 500 mil reais, para pagamento para uma carência de quase 4 anos, né? E o principal com 5 anos, mais ainda, e com taxas fixas muito menores do que as estão no mercado, em torno de TJLP mais 5% é fixo, enfim. Então foi a grande oportunidade. Nós vamos poder estar, pela capacidade instalada, comprarmos muito milho, muito farelo, muita soja, aliás, né? Trigo, inclusive, também, né? Para podermos repassar esses produtos às indústrias moageiras, ou mesmo para quem queira adquirir esses insumos, esses produtos que têm uma liquidez muito alta, né? E compras estratégicas, podemos comprar no melhor momento, que antes não era possível, né? Então,
os associados estão aprovando essa decisão também, né? E a gente vai ter que, então, a partir de agora, gerenciar a nova Languiru, uma Languiru altamente viável, porque se afasta de setores difíceis, né? E, inclusive, na Assembleia surgiu, mas nós não tínhamos a oportunidade de esclarecer, questão de alguns supermercados que estariam dando prejuízo. Sim, é verdade, mas não prejuízo operacional. A operação é altamente viável. O problema é que é feito um rateio do custo financeiro entre todas as unidades da Languiru. Mais uma vez, o custo financeiro que distorce, mas a operação em si, ela é altamente rentável, na maioria deles, uns mais, outros menos, né? Não é que o supermercado está dando prejuízo, não é que os outros setores que a Languiru permanece estão dando prejuízo de uma forma geral. O problema é o rateio do custo financeiro, que é alto em função da dívida. Ele é distribuído entre todas as unidades da cooperativa e no final sim se torna um prejuízo, né? Presidente, agradecendo a tua participação no programa, eu vou deixar um espaço para que você fale diretamente com o associado e também com o consumidor. Afinal, a gente acompanha aí, como você mesmo citou, as redes sociais. Todo mundo comenta, todo mundo tem críticas, todo mundo também tem aí os parabéns, a sua avaliação. Vou deixar um espaço para que você fale diretamente ao público. É verdade, ainda esclarecendo um pouco, nós temos a maior transparência para o associado que participa das assembleias, que participa das nossas reuniões, reunião almoço que a gente faz, né? Balanços que são apresentados mensalmente aos representantes de núcleo. Os que dizem que não temos transparência são aqueles associados que não participam, que não têm envolvimento, que não conhecem. A gente não tem culpa se eles não participam das reuniões nossas. Então, se você entrevistar um desses aí, evidentemente ele vai dizer que falta gestão, falta transparência, é que eles não convivem conosco no dia a dia, né? Então, esse é apenas esclarecimento, quero deixar uma mensagem de otimismo. A Languiru já passou por esse processo lá em 2002, nós conseguimos transformar a Languiru numa grande potência, e esse problema agora que é histórico, essa crise nunca em momento algum atingiu tantos setores de carne, nós vamos superar sim, né? Vamos superar e vamos tornar a Languiru uma grande cooperativa, uma grande empresa no caso da joint venture, né? E temos certeza absoluta, né, que a Languiru vai ser vencedora, que o associado vai passar por uma nova fase, né, de prosperidade, poder continuar crescendo, né? Precisamos da confiança do nosso associado, do bom associado, aquele que participa ativamente das nossas reuniões, das nossas assembleias, dos nossos encontros, né? Então, a todos vocês, quero transmitir uma mensagem de otimismo. O momento agora continua difícil, né, até a concretização dessa parceria, né? Presidente, muito obrigado, uma boa semana.